Hoje no quadro de saúde a gente fala sobre convulsão. Apesar de ser mais comum do que se imagina, muita gente confunde com outros problemas. Então nós convidamos, vou chamar de amigo, né? De sócio, doutor Emerson. Tudo bem, mais Bruno? uma vez, muito bem-vindo ao JPB. Muito obrigado. Obrigado demais. Vou começar te perguntando logo, porque eu acredito que é uma coisa que muita Sim. gente confunde. Convulsão, epilepsia, é a mesma coisa? É diferente? Como é que é? Não, Bruno, realmente a epilepsia é uma doença em que o indivíduo, o paciente, ele tem uma predisposição a ter crises epiléticas. E a convulsão seria apenas um dos tipos de crise epilética. Normalmente o indivíduo ele apresenta contrações musculares, abalos musculares, normalmente aquela crise bem clássica em que o indivíduo cai no chão, se contrai. Então a convulsão é um tipo específico de crise epilética e a epilepsia seria a frequência do indivíduo de ter várias crises. É fácil de identificar, então, esse tipo de crise quando acontece? Se trata de uma convulsão. O que a pessoa tem que olhar logo de cara aí? O senhor já começou a dar umas dicas aí dos sintomas. Então, normalmente a convulsão é tipicamente o indivíduo, ele perde os sentidos, normalmente ele cai ao chão, há contrações musculares involuntárias, é muito também comum a salivação excessiva, o indivíduo ele perde realmente todo o contato com o meio, muitas vezes associado também à liberação de urina, né? Isso também é uma coisa que pode acontecer. Então o risco da convulsão justamente é essa, o indivíduo ele perde o controle, perde a consciência e ele tem abalos que podem muitas vezes causar danos pelo próprio traumatismo da queda. Me afastei um pouquinho do senhor para já pegar as perguntas aqui dos nossos telespectadores. Claro. A Aline do Colinas do Sul. Ela cita aqui os autistas, mas na verdade ela pergunta se é possível, se é verdade, que algumas convulsões são tão leves que não são perceptíveis. O autismo é uma síndrome neurológica bastante complexa. Em alguns tipos de autismo pode também estar associado ao sintoma da epilepsia, ou no caso da convulsão. Então, muitas vezes o indivíduo que é autista ele pode apresentar algum tipo de crise epilética e isso não ser perceptível. Irania do Valentina tem um irmão que desde pequeno, quando tem febre, dá convulsão. Quer saber se tem tratamento, se isso pode acontecer mesmo com frequência? Sim, existe um tipo específico de crise convulsiva, que é a crise febril. Ocorre basicamente na infância, indivíduo entre 3 meses a 5 anos de idade. É uma predisposição genética e esse indivíduo ele vai ter crise convulsiva, ou tem um risco maior de ter crise convulsiva, quando há o estado febril. Basicamente, o controle ocorre em controlar o sintoma, controlar a febre, tá? E fazer o acompanhamento neurológico. Normalmente, após esse período de 5 a 6 anos de idade, esse tipo de convulsão tende a desaparecer. Mostra aquela imagem do cérebro para mim, por favor, diretor. Explica para a gente exatamente o que está acontecendo aqui nessa imagem que vai chegar em... Chegou. Pronto, Bruno. Basicamente, aqui nós temos duas imagens para a gente separar o que seria uma crise focal e de uma crise generalizada, que dá origem à convulsão. Então, aqui nós temos uma crise focal, é uma crise epilética, é uma descarga elétrica excessiva do cérebro que ocorre de forma inesperada. Então, esse cérebro aqui, você observa uma crise epilética, uma descarga elétrica nessa região temporal, que tem essa imagem no exame do eletroencefalograma. Então, esse tipo de crise vai gerar um sintoma específico. No caso da região temporal, ele pode experimentar automatismo, ele pode ficar mordendo sem perceber, ele pode ter movimentos incontroláveis. Então, esse seria um tipo de crise epilética focal. Essa é outra imagem aqui, nós temos uma crise generalizada, que é a clássica convulsão, quando ocorre. Então, a descarga elétrica ela acontece em todo o cérebro. Então, o indivíduo, muitas vezes, como essa descarga ela se espalha por todas as regiões cerebrais, o indivíduo ele vai perder os sentidos, ele vai, muitas vezes, cair e ter essas contrações involuntárias, que é a convulsão. Vicente do Conde, é possível ter convulsão durante o sono, doutor? Sim, muitas vezes a apresentação inicial de uma epilepsia ou mesmo da convulsão ela acontece durante o sono. Isso não é raro de acontecer. Tem poucos segundos, mas o Alberto de Pilar, quem tem crise de convulsão, que geralmente aquela questão da língua, o que se faz? Puxa a língua, o que faz? Ele quer saber aqui. Tem que puxar? Eu vou mostrar com detalhes com imagem, mas não deve tentar puxar a língua do indivíduo. Tá? Então, por exemplo, é uma imagem mostrando um paciente tendo uma crise convulsiva, qual seria a postura ideal? Tentar segurar a cabeça do paciente, virar o paciente de lado, tá? Proteger bem a cabeça para evitar muitas vezes que a saliva, que muitas vezes é excessiva, pode causar sufocamento, muitas vezes também o vômito, e nunca, em nenhuma situação, tentar colocar a mão na boca do indivíduo. Existe um mito de que o indivíduo que tem epilepsia, ele vai morder a língua ou engolir a língua. Isso não procede. Então, não deve-se colocar a mão na boca do indivíduo que esteja com epilepsia. Doutor Emerson, nosso amigo, já digo logo, sobrou muita pergunta, a gente vai ter que marcar outra para responder todas essas aqui. Doutor, mais uma vez, obrigado demais pela sua participação no JPB. Muito obrigado mesmo. E de verdade, viu, pessoal? Vamos marcar um dia aqui para a gente acabar de responder essas perguntas.